podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse projeto, esse programa foi feito com muito carinho, com muito esmero, muita dedicação, e ele tem um propósito de construir legado. No episódio de hoje, eu trago um convidado muito especial, um convidado que eu classifico assim como sensacional, é do meu relacionamento profissional, eu acompanho há um bom tempo. Essa pessoa já esteve em sala de aula em várias iniciativas que a gente teve ao longo dessa carreira docente, e é o André Luiz Falti. Obrigado, Falti, por estar aqui, por partilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. O nosso assunto aqui é conversa de valor. Eu tenho certeza que você tem histórias aí de muito valor para trabalhar conosco, né? Você tem uma carreira executiva densa, né? Que começou na engenharia, em termos de profissão, de formação, assim, né? E antes do programa a gente falava sobre a importância do network, né? Conta um pouquinho, faz um link aí da sua história com essa questão do network. Como é que você classifica isso? Como é que você deu o pontapé inicial, Falti? Mesmo sem dar importância, né? Obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui. Eu acho que... assim como você, a gente acredita que o mundo sempre será melhor quando você consegue repassar mais conhecimento. Sem dúvida. Né, e repassar um pouco da tua experiência. Verdade. De nada adianta você ter tido uma carreira de sucesso se com o teu aprendizado, com os teus erros, com os teus acertos, você não conseguir deixar esse legado de valor para alguém, né, seja para alunos, para filhos, para amigos, para pessoas que trabalham contigo. Então, eu acho que a essência, né, à medida que a maturidade vai chegando, daquilo que a gente gosta de fazer, é isso, é ensinar, é aprender, é continuar aprendendo, né? Quando a gente estava comentando sobre network, é incrível olhar para trás na minha carreira. Às vezes a gente não dá importância devida à questão do network, e você perceber que todas as evoluções profissionais que você teve, e eu digo eu por mim, no meu caso, vieram do teu network, né? Network familiar, network de amigos profissionais, network de ex-chefes, né? Network de eventos dos quais você participa. Sim. E pode fazer contato, né, com outras pessoas, agregar conhecimento, ou seja, ser visto, ser lembrado, né, tomar ações com relação... Respeitado, né? Uhum. E eu comentava contigo também, 2011 eu tirei um ano sabático, fui para o MIT em Boston, e uma das matérias daquela minha formação, daquele meu MBA executivo, era network. E eu peguei um professor de uma universidade da Califórnia que, né, se deslocava até Boston cada 2 semanas e dava 2 dias de uma matéria chamada networking, né? 2011. 2011. Uhum. Com dados, com estatísticas de como eu via isso, as estatísticas de carreira, né? E isso começa com comprovações desde a tenra idade, né? Muitos profissionais que muitas vezes por condição familiar não teriam condição de galgar determinados postos na sua vida profissional, acabaram galgando porque eram amigos de uma pessoa que podia ajudá-los, né, no passado, né? E assim é a vida, você sempre podendo ajudar, né, demonstrando, né, o teu valor, o teu conhecimento, em algum momento, né, esse network vai aparecer, vai te indicar, vai te apoiar, né, para você crescer na sua carreira. Olhando um pouquinho para o teu público, né, os teus alunos, a gente sempre diz, alimente isso no dia a dia. Sem dúvida. Com as pessoas da tua classe, né, com os teus professores, aproveitando as oportunidades dos seminários, dos eventos,
sempre você vai poder conhecer alguém que te ajude no futuro. Eu me sinto assim gratificado por trabalhar nessa missão de professor, né? E poder oportunizar para as pessoas discussões em sala de aula, discussões de problemas, de casos, enfim, onde as pessoas podem se mostrar, podem dar uma opinião, fazer uma pergunta que o colega perceba como relevante e lá adiante pô, aquela pessoa teve esse comportamento, né? E eu tenho tido assim ao longo da vida, André, vários alunos que relatam isso, quer dizer, olha, eu estava numa aula e fui convidado para fazer tal coisa, para dar uma palestra, para dar um seminário ou para uma oportunidade de emprego, né? E acontece muito isso, né? Sem dúvida. Ou seja, o network não é uma coisa e nós estamos aqui nesse bate-papo em função do network. Sem dúvida. A nossa relação começou pelo LinkedIn, não é? Exatamente. E o network não é exploratório. Ele é uma relação de duas mãos, ou seja, eu preciso dar para depois receber, né? É assim que funciona. Sem dúvida. Eu tive um amigo que eu conheci em Joinville uns 25 anos atrás. Ele até comenta que existe uma palavra chinesa para isso, que se chama guanxi. Guanxi. Guanxi é: você me deve um favor porque eu te ajudei em algum momento e eu vou te cobrar isso. Mas não é te cobrar dinheiro Assintosamente. assintosamente. É você ter a consciência de que você me ajudou com algum tema, eu tenho uma dívida contigo e eu vou tentar te ajudar, tenho o compromisso de tentar te ajudar num favor da mesma escala de valor, da mesma escala de importância. Então, o guanxi move muito da cultura chinesa. A cultura chinesa tem muito de relações, né? Lá com essa palavra, né? Com a palavra, você tem uma dívida comigo de igual valor, né? Sem significar propina, dinheiro. Sim, é outro. Mas é um favor, né? Eu lhe devo um favor, você me deve um favor, né? De alguma maneira nós nos ajudamos e nós nos complementamos, né? Essa é uma forma de encarar a questão do networking. Nesse curso do MIT, o pessoal profissionalizou o networking. Você pode dizer, bom, mas isso é falso, isso é... Não, isso é verdadeiro, é como alimentar o teu network. Quais são os profissionais que trabalham contigo? É você classificá-los, é você dizer, esses aqui são profissionais, pessoas, né, influentes, que podem te ajudar a você crescer na tua carreira. Você pode classificar isso de uma forma. Colegas que te ajudaram ao longo da tua carreira, mas que eventualmente não vão te ajudar mais, mas te ajudaram. Você tem que reconhecer que eles te ajudaram até aquele teu momento. Sim. E assim por diante, profissionais que podem te levar para outro patamar, né? Pessoas como eu vou, né, chegar até determinada pessoa. E a relação hoje, né, na sua vida profissional, o valor do networking é muitas vezes imensurável. Sem dúvida. As oportunidades que a gente tem, eu posso contar até onde eu estou hoje, né, profissionalmente, vem de network, vem de relações de conhecimento mútuo de vários anos atrás. O próprio episódio no MIT, eu estava fazendo o curso no MIT e conheci um colombiano que comentou comigo que eles estavam, a empresa deles, né, da família dele, que era uma grande empresa na Colômbia, estava fazendo uma joint venture para construir uma indústria aqui no Brasil, no setor de construção civil, que era um setor onde eu tinha trabalhado. Eu fui diretor comercial da Amanco, da Acros, Amanco, né, tubos e conexões, durante muitos anos, e tinha tirado aquele ano sabático justamente, né, entre dois trabalhos que eu tinha executado nesse setor. E ele diz, olha, o que você vai fazer quando você voltar para o Brasil? Eu digo, olha, eu pretendo voltar para o mercado executivo, né? E ele diz, pô, eu vou te dar o contato aqui do diretor de recursos humanos da indústria que fez a joint venture. E eu voltei para o Brasil, fiz esse contato, fiz um bate-papo com esse profissional, e como não tinha sido construída a empresa, ia ser construída a fábrica, não sei o que lá, exatamente 3 anos depois eu recebo uma ligação
de um cara que eu nunca mais tinha ouvido falar, Uhum. que foi esse diretor de recursos humanos que o cara da Colômbia tinha me dado o telefone e eu fui o selecionado para ser o presidente dessa empresa, para fazer um processo de transformação da empresa em Fortaleza, né? Quer dizer, eu saí daqui do nosso conforto sulista, né? E fui com família, com tudo, uma experiência fantástica, né? De conhecimento, de Que trabalho, bacana, de né? cultura, por conta do network. Mas assim, o network ele abre a porta, evidentemente, né? Acho que ele escancara a porta, mas não existe network que não tenha competência envolvida. Quer dizer, é preciso entregar, é preciso ter entrega, resultado, performance, senão a coisa é um castelo de carta, né? Quer dizer, então Castelo de carta. só ele não subsiste, ou seja, não basta ser bonitinho, agradável e sociável, né? Quer dizer, acho que é importante É isso. o conteúdo, né? É o conteúdo, né? Ler é bom, né? Todos os livros você lê é bom. Uns entregam mais, Exatamente, exatamente, depende do que exatamente. você procura. Então, eu acho que, né, ter uma boa formação, estar sempre atualizado, né, na tua vida profissional, na tua carreira, né, fazer Atento. curso de extensão, olhar, por exemplo, eu nunca me imaginei que eu ia estar aprendendo nos dias de hoje transformação digital, inteligência artificial, o uso da inteligência artificial nas tuas atividades, quer dizer, E não para, né? você E não não para. pode parar. Não pode parar, né? E você não pode parar. E eu não sei se você já teve essa sensação, assim, André. Às vezes parece. Acho que não vai inventar mais nada. E aí surge a inteligência artificial, né? Que tá aí nos bombardeando e sabe que vai vir coisa nova aí. Não vai parar por aqui, né? Eu digo então... que a nossa geração, essa que tem entre 45 e 65 anos, quando a gente conta, né? Eu conto pro meu filho, eu tenho um filho de 15 anos e eu tenho um filho de 19, no sentido de contar experiências daquilo que a gente já viveu de transformações. É algo que para eles é absolutamente natural, para nós era disruptivo, já era disruptivo. Então, eu acho que a gente passa bem por essas situações porque a gente teve várias disrupções ao longo da nossa carreira. O que acontecia é que as mudanças a frequência era menor, né? Quer dizer, eram mais comportadas, entre aspas, e a amplitude era menor. O que se observa hoje é que a frequência aumentou violentamente e a amplitude está muito maior em função de tecnologia, de expectativas, enfim, de ansiedades, né? Eu falava agora com uma professora a respeito do uso das telas, né? A influência que causa nas pessoas e não tem jeito, o smartphone veio e vai ficar, né? Ou a gente aprende a obter disso aqui o melhor, é inexorável, não tem volta. A tecnologia tá aí, não tem volta, né? Eu lembro de um episódio na minha carreira, 1994, eu era diretor comercial da Acros, que depois se transformou em Amanco, e nós decidimos em 1994 fazer a primeira automação de força de vendas. Em 1994, nós somos um dos pioneiros no Brasil na época, todo representante comercial que viajava para cidades do interior, né, e que tirava o pedido no cliente, que daí voltava na sexta-feira. Na sexta-feira ele passava um fax para a indústria do pedido e tal. Eu ia colocar na mão dele a oportunidade dele tirar o pedido na frente do cliente e o pedido sendo transmitido pela internet ainda naquela época de escada, né? E chegar lá na fábrica no mesmo dia. Na mesma hora. E o pedido ser despachado no mesmo dia. Então, encurtamento de ciclos produtivos. Né? E aquilo ali, rapaz, nós tínhamos na época quase 300 representantes comerciais, 30% quando a gente foi dar o treinamento pediram demissão. Eu não vou me adaptar com isso. Eu não quero isso aí. Isso não funciona. Não vai funcionar. E não se viram capazes de sair do tradicional bloco de fazer o pedido para ir para o lado da tecnologia. Nós até demos uma oportunidade, traga teu filho, mande teu filho para fazer um treinamento. Sim, porque já era conhecido. E aí você faz o seguinte, você passa para o teu filho o pedido e teu filho digita lá para você e passa. Assim mesmo, uma boa parte não. Isso não vai funcionar, não vai funcionar. Quer dizer... E é assim hoje na vida, quer dizer, você... Outra palestra que eu assisti hoje em dia sobre inteligência artificial, em 1920,
eu vi um jornal, uma manchete de jornal que dizia lá, o cavalo, no seu uso para agrícola, para produções agrícolas, é muito mais produtivo e econômico do que o trator. Isso no passado, né? No passado, lá em 1900 Tinha. e pouco. Então, a indústria de cavalos norte-americana, né, a Associação de Cavalos Norte-Americana, que tinha um tremendo do mercado, viu chegar uma máquina, né? Barulhenta, fedorenta. Que tinha as suas características, e a defesa dela foi dizer o seguinte: pô, vamos lá, vamos mostrar que é mais produtivo e tal. Inexorável, veio, foi aperfeiçoado, substituiu o cavalo, né? E quebrou com diversas empresas que dependiam do cavalo, né? Então, você tem que acompanhar aquilo que está acontecendo, né, de evolução. Cedo ou tarde ela vai impactar no seu negócio, na sua vida. A inteligência artificial é um desses itens que vai impactar na sua carreira, na sua profissão, para o bem ou para o mal. Você tem que saber tirar proveito dessas disrupções que aconteçam. Quanto antes você tirar proveito no seu business, no seu negócio, na sua carreira, melhor. Vantagem competitiva, né? André, você fez uma carreira, a primeira formação em engenharia. Na engenharia você me comentou que você foi o primeiro contato com sala de aula. Você também ministrou aula nessa época que você... A minha família sempre foi uma família de classe média, né? A minha mãe era professora, meu pai era contador, no interior de Santa Catarina, e para poder minha mãe era professora, né? E ela me levava, ela ministrava aulas para o Mobral, né? Quem não sabe o que é Mobral, era, né, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Que pegava pessoas adultas que nunca tinham tido a oportunidade de estudar e ensinava elas a lerem e escreverem. A minha mãe dava aula à noite para esse pessoal, não tinha com quem me deixar, né? Com 2, 3 anos de idade, me levava junto, e a diversão minha era assistir a aula. Né? E aprender com ela e ela me estimular. Então, eu entrei muito cedo na escola, com 5 anos. Eu entrei numa universidade e passei no vestibular com 15 anos de idade. Precoce. Né? Me formei com 20 anos. E para ajudar na minha própria carreira, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Claro, a família ajudou até uma determinada altura. Questão de subsistência, né? Melhoria. Claro. Quer dizer, eu não tinha condições de pagar o meu curso de inglês. Eu queria fazer inglês, eu já via que a necessidade de ter uma outra língua ia ser algo impactante no futuro. E aí eu fui pedir um emprego no FISC, que era uma antiga escola de inglês, que, né, eu acho que ainda existe hoje. Acho que existe ainda hoje. E fui trabalhar de atendente, de balconista, para receber matrícula, para corrigir prova, para ajudar os professores. Como a minha faculdade era tempo integral, então eu ia para a universidade, voltava para a escola de inglês. Lá eu tive a oportunidade de fazer aos sábados, daí 4 horas de inglês pela manhã, durante 2 anos e pouco. Ganhou uma bolsa, provavelmente? Uma bolsa, e comecei a ter essa experiência de ter um trabalho, de complementar um estudo e, digamos assim, ajudar até meus pais a minimizar um pouco dessa questão dos custos da universidade. Conversando com um colega de sala de aula, que era um pouco mais velho que eu, né? Ele disse: por que você não dá aula, né? Network, né? Network, colega de sala. Você gosta, você fala bem, você isso. E eu fui, então, com 18 anos, fiz a minha inscrição e fui ser professor estadual, né? E até esses dias eu encontrei minha carteirinha lá, 18 anos, para dar aula de matemática, física e estatística eu estava cursando a engenharia, em alunos de 2º grau, em escola estadual noturna. Não tinha um aluno que fosse mais velho do que eu. E eu fiz isso durante 1 ano e meio. Né? Complementei renda, ia onde dava oportunidade. Você era o mais novo de todos. Mais novo de todos, né? Eu era um professor mais novo que meus próprios alunos, né? E sempre fui respeitado e fui, né, valorizado por isso, porque até me usavam como exemplo, né? Então, eu diria que
a vontade que a gente tem de deixar um legado, a gente fala em legado, o pessoal acha que legado é a construção de algo Mirabolante, né? mirabolante. Não, Legado é isso, legado é você ter a possibilidade de, com o uso da tua experiência, do teu conhecimento, orientar um filho, orientar um amigo, orientar um colaborador que trabalhe contigo, né? Ensinar e aprender para que as pessoas se tornem melhores. Eu acho que esse é o principal legado, o legado de nós, professores, Aham. né? Isso aqui que a gente está fazendo é alguém que vai escutar e vai poder ser impactado por uma ideia, Por um pensamento e buscar pensamento, né? e não ficar raso aqui, quer dizer, busca informação adiante disso, mas Adiante o disso. lampejo é aqui, esse é o legado, né? É acender a lâmpada, né? Exatamente. Exato. Então, a carreira, digamos assim, de executivo, ela é um detalhe, né? Eu acho que se você tem como principal característica poder ensinar, né, poder estar sempre aprendendo para poder ensinar, né? Ser humilde de aprender com outras pessoas, e eu tenho experiências inúmeras na minha carreira, você sempre vai ser melhor, você sempre vai ter a oportunidade de crescer. Sem dúvida. Bom, a engenharia, ela concedeu a você a capacidade analítica, no sentido de entender grandezas, correlações, quer dizer, isso é uma coisa fantástica da engenharia, das ciências exatas é por aí, né? Mas, e você é uma pessoa muito de gente, né? Você é uma pessoa muito humana, né? Como é que caiu essa ficha no sentido de que gente também é importante para uma pessoa da engenharia e uma pessoa que o seu drive também é financeiro, né? Sim. E cada vez mais, né? Eu diria que, de novo, as experiências de vida, as experiências vividas, né? Uhum. Eu tinha 20 anos, 20 para 21, tinha recém me formado, e recebi uma oportunidade, e essa oportunidade ela só veio por conta da minha formação técnica de engenheiro, né? Aham. Eu fui ser gerente de produção de uma indústria no interior de Santa Catarina, né, com 21 anos, comandar 300 pessoas. E, como alguém de característica de cultura alemã, né, Germânica. mais rígida, germânica, e também da engenharia, Disciplinado. a gente não pensava em pessoas, né? E eu, depois de 6 meses no meu trabalho, tive a oportunidade de enfrentar uma crise, uma primeira crise, digamos, relacionada à empresa, o setor, o segmento não está indo bem, era o segmento madeireiro na época, e veio uma determinação da diretoria que eu tinha que demitir 50% dos colaboradores, das pessoas que trabalhavam comigo. Qual é o pensamento de um engenheiro, um pragmático? Vou ficar com as melhores. Uhum. E Sim. preparei uma lista, 150 demissões, e fiquei com os 150 melhores. Mas tive a humildade de pegar um supervisor de produção, que naquela época ele, digamos assim, ele era um cara sênior, né? Eu com 21, ele devia ter uns 55, 60. Ele sabia tudo do processo, tudo da Estava cultura. 10 anos na Aham. empresa. E eu disse, olha, era Lindolfo o nome dele, eu lembro até hoje. E ele disse, olha, eu fiz aqui uma sugestão, eu queria a tua opinião. Eu fui humilde o suficiente naquele momento, e aquilo me deu uma clareza mais tarde, no momento que ele fala, porque ele olhou a lista rapidamente e disse, engenheiro, posso dar uma opinião aqui? Com toda a humildade, né, que ele tinha, e com toda a deferência que se tinha pelo status de você ser engenheiro. Né? E ser engenheiro-chefe. Aham. Chefe em 1984, Era chefe, 1985. exatamente. Aham. E ele começou a colocar algumas coisas. Chefe, aqui, ó, você está demitindo 3 pessoas da mesma família. Aham. Ó, na sua lista. Olha O senhor está só. deixando uma família sem renda. Uma família que vai ter que buscar a sobrevivência de alguma maneira. Tô Então, arrepiado aqui, né? vamos segurar uma. Cara. Vamos segurar uma. Ó, esse cara aqui, ó, ele é bom, mas a esposa dele é professora na cidadezinha ali, ganha o dinheirinho dela, ele tem uma chacrinha, ele tem umas vaquinhas. Eu sei que essas crises vão e vêm, daqui 6 meses, 8 meses a gente vai precisar contratar. Ele não vai embora de lá, porque ele tem a casa própria, ele tem isso. Então, é melhor demitir ele e segurar um que dependa e que, se não Olha, tiver a vaga, vai sair. Que visão, hein? E a visão dele sobre pessoas, né, além do trabalho, além da produtividade e da preocupação
que ele tinha também em olhar para o futuro e dizer o seguinte: em 6 meses, 1 ano, volta. Sim, essa Nós não podemos perder essa mão de obra. Aham. Né? Nós temos que segurar os bons. E eu fiz exatamente tudo o que ele falou. Olha só. Seguia. Ele foi sábio, né? Ele foi sábio. Sábio. Aham. De novo, é o uso da experiência. Então, mesmo os mais jovens que ocupem posições de liderança, têm sempre o que aprender com os mais experientes, independente de cargo, independente de hierarquia. E a gente tem que ser humilde, Humilde. né, no Aham. sentido de buscar isso. Então, é um episódio que me fez mudar com 21 anos a minha visão sobre Perceber a que importância existe algo além do além 0 e 1. do que 0 e 1, do que produtividade, do que, Aham. né? E que isso tem impacto na vida. Que Isso bacana, tem André, que influência na bacana. vida. Que bacana. O segundo episódio ali me trouxe uma grande característica nesse mesmo evento em saber lidar com comunicação. Comunicar tuas decisões. Saiu a lista dos 150, né? E 150 demitidos. Preocupação em comunicar um por um, explicar porque estamos em crise, porque pode ser que volte. Justificar, não, tá lá a lista, passa no RH e pega lá a tua grana. 1 mês depois, chega o Lindolfo, supervisor, dizendo: engenheiro, lembra daquele rapaz lá que o senhor demitiu? Ele disse que vai matar o senhor. Cidade interior, pequena, Aham. sem segurança, eu 21 anos de idade, pô, eu vou lá falar com o delegado de polícia da cidade e digo: o cara tá me ameaçando, mas ele ameaçou direto? Não, não ameaçou. Ele disse que vai lhe matar, porque o senhor demitiu ele, né? O supervisor me falou. Olha, feito. Denunciei pro delegado, o delegado diz: olha, não posso fazer nada, não posso ir lá falar com o cara, mas eu tenho uma coisa para lhe vender. Eu tenho um revólver. O delegado. O delegado Olha. me deu um revólver. Cara, isso. Eu conto essa história, né? E eu ia trabalhar, né? 1984, 1985, um revólver na cinta, para que todo mundo visse que eu tinha revólver na cinta E avisasse lá, o cara tá armado. Ó, o cara também tá armado, então não vai ser fácil, né? Meu. E passou mais um tempo e um belo dia, indústria aberta, cidade interior, o cara entrou na minha sala, eu com o revólver na gaveta, né? Sentou na minha frente: eu quero falar com o senhor, e ergueu a voz. Eu digo: senta aí, amigo, senta aí um pouquinho, vai devagar. Tive frieza, né? Tirei o material de cima, coloquei na gaveta, engatilhei o revólver e disse: olha, se o cara puxar alguma coisa aí, uma faca ou uma arma, eu vou tentar me defender. E aí a primeira pergunta que o cara faz para mim é: por que o senhor me demitiu? E aí eu dei a explicação para ele. Tua mulher não é professora na escola lá na cidadezinha lá? Sim, você tava. Você não tem a tua casa lá? Você não tem uma vaquinha, não tem um negócio? Tenho. Eu preferi te demitir porque você tem um sustento. Não tenho nada tua contra família. você. Não tenho nada contra você e tal. Mas E expliquei todo aquele ensinamento que eu tinha tido do Lindolfo, expliquei pro cara e o cara simplesmente disse: por que você não me explicou isso antes? Eu tô há 3 meses com raiva do senhor, querendo matar o senhor. Por que na hora que os senhores demitiram, vocês não fizeram esse tipo de explicação? olha só. Então, eu digo, às vezes não basta ser humano, você pensar nas pessoas, se você não comunicar bem as tuas ações, as tuas intenções, Sim, sim. ser transparente com relação àquilo que está acontecendo. Ou seja, não basta colocar uma lista na parede, né? Não basta é. colocar uma lista. Aham. Né? As pessoas têm que entender, porque cada um vai dar uma interpretação, cada um vai se julgar incompetente quando não é incompetente. Uhum. Né? Por conta de um episódio, né, que pode ser melhor. Então, 2 grandes lições no começo da minha carreira que me fizeram mudar completamente a visão no que diz respeito a como tratar pessoas, como avaliar pessoas e, acima de tudo, você tem que conhecer as pessoas. O Lindolfo conhecia todo mundo, sabia que a mulher era professora, sabia. Então conheça quem trabalha contigo. Você procura praticar isso hoje. No seu time hoje, a vida andou. Isso a gente está falando de 30 e alguns anos atrás, né? São lições que você vem aprendendo, vem colecionando. Usei. Como é que é hoje a sua realidade? Usei sempre isso. Sempre usou isso? Sempre usei isso, a partir de novas oportunidades, novos empregos. Pessoas e comunicação. Pessoas e comunicação em primeiro lugar, porque você não faz nada Aham. que não seja através das Sem pessoas. esquecer o resultado, performance, mas. Você não vai fazer nada que Aham. não seja através das pessoas.
Mas você tem que se comunicar bem para exercer, né, esse potencial e tirar o melhor potencial das pessoas. E o meu crescimento profissional como engenheiro, ele só se deu a partir disso, a partir de eu olhar para o humano, olhar para o lado administrativo, né, o lado, né, psicológico, né, das situações, e aprender a ser líder na base da porrada com 21 anos, Aham. e que se espera Na do dor, líder, na dor. né? Aham. Então, é uma das experiências que mudou efetivamente, e sorte minha que mudou muito cedo. Que Que eu pude bom, André. trazer isso ao longo da minha vida em todas as experiências. Né? Então, ouça, conheça, tem sempre o outro lado da história, nunca é só o teu ponto de vista. Mas tem que decidir, né? Eu acho que o executivo tem essa missão também, que ela é muitas vezes impopular, solitária, que é a decisão, né? Como é que é o processo de decisão seu hoje? Depois de todas essas coleções, ao longo da vida, com maturidade, como é que é? Eu sempre digo que ser líder e a tua postura como líder, ela varia, e ela pode variar de acordo com o tipo de decisão que você está tomando, né? Se você é um capitão de um barco e o barco está afundando, não adianta você chegar no marinheiro e dizer, por favor, meu amigo, o senhor tem que pegar aqui a corda e jogar lá. É no grito. Pá, faça isso, toque lá, vamos lá. Porque senão o barco vai afundar, meu filho. Numa situação onde você trabalha eventualmente com projetos de médio e longo prazo, Planejamento, a tua postura análises. vai ser outra, o teu ritmo de decisão vai ser outro. Então, liderança é muito situacional, né? Dependendo de cada circunstância, mas você tem que ter o aparato de conhecimento técnico de como trabalhar em cada um deles, né? Então, a experiência te traz isso, a formação também pode te ajudar nisso, né? Mas eu diria que hoje, de uma maneira geral, o meu modelo de decisão eu uso muito essa questão no campo das ideias. Não existe hierarquia. Essa é uma palavra que eu sempre uso, de cunho pessoal, né? Crença, valor, né? Todo mundo pode contribuir num processo onde esteja aberta a contribuição, mas na hora da execução eu sou meio ditador, né? Então, você pode opinar, você pode sugerir, você pode participar, a decisão tomada precisa ser seguida. Não adianta você trabalhar com um executivo, com um colaborador teu, que passados 6 meses numa tomada de decisão, ele vem a dizer, viu, eu falei que ia dar errado, eu disse que esse não era Combinou, executa. Combinou, executa. Combinou, executa. E essa era uma filosofia. A chance de opinar, de mudar, passou. Não, passou, né? Eu acho que a oportunidade foi criada. Você tem que dar aquela, né? Sim. E não digo que não há reconhecimento, eu não digo que você não possa mudar o ritmo, o rumo. Sim, eu entendi o que você quer dizer. Uma das coisas que nos diferencia no oriental é exatamente a disciplina da execução, né? Ram Charan, que é um grande autor, fala muito disso. Tem até um livro que é best-seller, que chama-se Execução, que fala sobre isso, né? Sim. Que o segredo do planejar não é planejar, é a execução. E medir, avaliar e corrigir. A maior dificuldade que hoje você tem, e aí, digamos, é de você ter bons executivos que executem, né? Porque você tem muito bons executivos na organização, no planejamento, mas transformar aquelas boas ideias, né, que você colocou lá no teu balance scorecard, no teu planejamento estratégico e tal, você tocar o tangibilizar, né? Tocar o bumbo para melhorar, para avaliar, para fazer. Eu sou adepto também, né, um pouco de ciclos, né, de melhoria contínua, de PDCA, desde a época de indústria. Sim, né, claro. O seu DNA é... Os Kanbans, com, né, os CCQs, os círculos, né, de controle de qualidade, né, e ritmo de PDCA, analise o problema, descubra a causa raiz. Isso continua extremamente válido. Talvez de uma forma mais ágil. Isso, outra metodologia, outra roupagem. Outra roupagem, mas a ideia... Mas a ideia central é essa, exatamente. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade. E aí você tem que se acercar de pessoas que sejam complementares a você.
né? Eu sempre digo que uma organização, uma empresa, ela sempre se parece mais com uma banda de jazz do que com uma orquestra sinfônica, né? Uhum. A orquestra sinfônica, fica muito claro ali que eu tenho que ter os melhores, né? Então, os melhores do violino vão estar lá, os melhores do tambor vão estar lá, os melhores do piano, os melhores do violoncelo e assim Sim. por diante. Se um cometer um erro, eu tenho certeza que como cliente, como Como espectador, espectador, eu vou reparar. vai reparar. Aham. Vai sair do tom, vai sair do em função compasso. de um, De um. o trabalho pode ser, né? Então, e essa não é a realidade do mundo. As Uhum. pessoas erram, as pessoas. E aí eu comparo com a banda de jazz, porque a banda de jazz, né? Se o cara da bateria ou o cara do instrumento é intuitivo, ele retarda a nota, ele vai lá. E o cliente já sabe que é assim, e ele espera algo diferente. E o sentimento do cliente é aquele, é um bom show. É onde o melhor ajuda o pior, né? Ou aquele que não está ainda adaptado, né? Aquele que não está ainda dentro da cultura, não está entregando. O time tem que fazer ele. É claro que se o cara não melhorar e não for, com certeza ele vai sair da banda de jazz. Né? Mas você aceita o erro, né? Você convive com o erro e você procura fazer com que os mais experientes ajudem aquele que errou, né? Então eu penso uma organização viva. Cara, que exemplo! Em negócios muito nesse sentido. Que exemplo rico que você deu, eu não tinha me dado conta dessa dimensão, né? Eu assisti recentemente um show do Eric Clapton, e uma característica dele é que ele dá muito crédito para os músicos, né? E 2 tecladistas tiveram, assim, momentos, sei lá, cada um teve seus 5, 6, 8 minutos solo, fazendo... E eu tenho certeza que aquelas músicas que eles tocaram, no próximo show vai ser diferente, porque é muito do improviso da hora, daquele momento, daquela emoção, né? E o público vibra, eram 30 mil pessoas vibrando, e os 2 no telão, e curtindo aquele momento, e eu tenho certeza que aquela nota que saiu trocada, mas era aquilo que tinha que sair, né? Então, que bacana isso. O resultado é magnífico, mas ele foi fruto do improviso. E a melhora daquele resultado, se o cara tivesse tocado a nota certa, ou... o resultado seria mínimo, e às vezes ficaria chato, né? Ficaria encaixotado, nem percebido, né? Pelo consumidor, né? Pelo cliente, né? Então tem algumas... Então nós estamos muito mais para uma banda de jazz do que uma orquestra sinfônica. O que não significa que uma orquestra sinfônica não tenha o seu valor. Né? Sim, então você vai para uma área, por exemplo, onde você vai lidar com saúde. Exatidão, precisão. Você Exatamente. tem que ter a tua orquestra sinfônica. Claro. Vai dar um foguete, um homem no espaço, tem que trazer de volta. É orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica, exatamente. Então, é muito, mas eu digo, a grande maioria, né, das organizações e da vida... Que bacana, André, que bacana. Gira mais que lição, hein? Banda de jazz. Que lição, né? Que lição. Bom, André, nós estamos já com meia hora aqui de conversa, eu te agradeço por esse tempo, né? Fala um pouquinho dessa última fase que você está. Você, por questão de network, você acabou entrando na Catálise. Fala um pouquinho da Catálise, o que é a Catálise, enfim, acho que é importante essa questão aí. Tá bom. Eu há 1 ano e meio, agora completando, né, nesse mês, eu entrei na Catálise como sócio, né, sócio de 2 jovens, um, né, com 37 e outro com 38, que montaram o negócio, fundaram o negócio há 9 anos atrás, que é uma gestora de fundos de investimento, que trabalha com fundos estruturados, fundos de recebíveis, fundos ilíquidos, que a gente chama no mercado financeiro. Uhum. Mas a essência do modelo de negócio deles é criação de braço financeiro para grupo empresarial familiar. E eu fui cliente da Catálise em 2018, quando, como executivo e como presidente da Atlas Eletrodomésticos em Pato Branco, num determinado planejamento estratégico, a gente identificou que os nossos fornecedores que entregavam mercadorias para nós, e nós tínhamos uma dívida com esse fornecedor, né? Sim, claro.
ele estava pegando aquela dívida, indo a bancos Aham. para adiantar o dinheiro. E aí o nosso gerente financeiro disse, pô, mas por que nós não podemos adiantar para o cara? Né? Por que o cara está indo no banco e o banco está ganhando dinheiro e eu deveria ganhar esse dinheiro aqui no... Claro, O cara está no meu ecossistema aqui. Né? É conhecido, é fornecedor, tem relação. E aí veio a Catálise como nos ajudou a estruturar um fundo de recebíveis, um FDIC, dentro daquela indústria, que passou a financiar fornecedores, financiar clientes, a partir da sua própria estrutura financeira dos seus acionistas. Então, além de gerar uma série de economias. Então, ela é quase como se fosse o banco da família, né, daquele negócio, da indústria, do supermercado, e se aplica a qualquer negócio. Porque recebível é aquilo que você está entregando. Claro. Né? Você está entregando um serviço, você emite uma nota fiscal. Aquilo é um recebível. Então, uma empresa de serviços pode montar um FDIC. Uma indústria monta um FDIC. Uma loja monta um FDIC. Um supermercado monta um FDIC. Um hospital monta um FDIC próprio. E nós ajudamos a criar isso. Além de ajudar a criar, a estruturar, a gente faz a gestão, a operacionalização disso aí. Que bacana. A empresa não precisa montar nada, não precisa ter nada. Eu fui procurado pelos dois sócios no começo do ano passado. Eles tinham acompanhado um pouco na minha evolução de carreira. Eu estava numa última empresa fazendo um processo de sucessão entre dono e filhos, né? Eu acabei me especializando mais nos últimos 10, 12 anos da minha carreira a fazer esse trabalho de participação em conselhos de administração e processos de sucessão de CEO. Então eu era uma espécie de CEO de transição entre a família e um profissional, ou a família e um filho, né? O dono e um filho. E estava voltando para conselhos de administração e eles me chamaram dizendo, pô, nós estamos querendo montar um conselho, sempre te admiramos, né, pela tua experiência, pela forma como você conduz as coisas e tal. E eu digo, bom, eu quero conhecer mais o negócio de vocês. E ali eu identifiquei a oportunidade, né, de ajudá-los, né, não digo pela inexperiência deles, né, porque eles tinham muita experiência naquilo que eles lutavam, mas eles tinham menos experiência em gestão de pessoas, em gestão de time, em organização de processos. E aí casou a fome com a vontade de comer. A minha experiência, né, a minha experiência profissional, a minha carreira. Uma oportunidade. Com a juventude e a inteligência de entender que para mim aquilo ali era um produto muito mais para o Oceano Azul, né? Do que efetivamente algo que já existisse no mercado. É um produto inédito, é um produto que você, né, tem que convencer, né, toda uma estrutura de família, de acionista, que é um pouco da minha experiência, né, de ter trabalhado em diferentes claro, com vários... de uso de networking, né, de pessoas que me conheceram e a partir de me conhecerem eu apresentar a empresa, o produto, passaram a desenvolver. Claro, tem outro valor. Né? Tem outro... Então nós estamos... E eles tiveram a humildade de dizer, ok, André, você vem para cá, se transforma num sócio, mas a gente quer que você seja o CEO, pela tua experiência e tal. Olha então, só. Os donos, os acionistas, são os majoritários, eu sou um minoritário, me passaram confiaram a vocês, né, de ser o CEO, e a gente tem perfis totalmente complementares, do que está fazendo com que a gente isso garante sucesso. Vivendo um crescimento fantástico. Nós temos uma empresa crescendo a ritmo de startup. Nós vamos crescer 140% esse ano em relação ao ano passado, seja no tamanho, na gestão dos fundos. Que interessante. Trabalhamos hoje com mais de entre 85 e 100 grupos familiares. Temos fundos com esses grupos familiares. Já há mais de 7 bilhões e meio sob gestão, né, sob nossa responsabilidade. E um time de que tamanho? Hoje, quando eu entrei, era um time de 23 pessoas, hoje nós somos mais de 90. Olha, que bacana, André. Faz uma boa parte na área de tecnologia, porque não existe no mercado softwares prontos para esse setor, para fundos líquidos. Então nós trabalhamos para desenvolver, estamos desenvolvendo uma plataforma própria de integração, tudo para dar uma melhor resposta.
A nossa ideia é que o nosso cliente, assim como ele tem no banco hoje um app que ele acessa, vê a cota, quanto é que rendeu no dia, ele também tenha no seu negócio, no seu próprio fundo, Que dentro da sua bacana. empresa. Então a Catarse está despontando, ou seja, é uma empresa... Nós já recentemente nos tornamos a maior gestora independente do sul do Brasil para esse tipo de fundo estruturado, né? A partir do momento que a gente ultrapassou os 7 bilhões sob gestão. Devemos terminar o ano com aproximadamente entre 9 e 9,5 bilhões, o que já nos garante uma taxa de crescimento para o ano que vem de no mínimo 70%. Né? Porque eu já venho conquistando isso e estou colocando Que isso para o ano que bacana, vem. Então, parabéns. mas é aquilo, né? É aprendizado novo. Né? A vontade de estar aprendendo coisa nova e gerindo junto com jovens e sabendo lidar com as gerações, né, dos mais novos, onde Sim. normalmente o novo trabalha 6 meses, ele quer saber como é que ele faz para chegar para a presidência da tua empresa. O jovem É ansioso, né? E você tem que trabalhar. E que bom, né? E que bom. Isso aí. É questão de adaptação. Né? Claro, São novos tempos, novas culturas, e você, se você quiser continuar aprendendo, evoluindo... Novos você tem que se remédios. adaptar. Novos remédios. Novas Né? técnicas e assim por diante. Que maravilha. André, olha, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade. A gente se encontra várias vezes, eu tenho um respeito enorme pelo profissional que você é, pela pessoa que você é. Vejo que o seu olho brilha quando você fala de transmitir conhecimento, de partilhar conhecimento, né? Eu reconheço isso, te agradeço imensamente, viu? E tenha certeza que você, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, suas experiências de sala de aula, muitas pessoas também o admiram e vão estar assistindo esse podcast e vão agradecer virtualmente para você, viu? Muito obrigado. Okay. Sucesso sempre, viu? Uma pessoa impactada, já estou extremamente satisfeito com aquilo que a gente conversou. Que maravilha. Obrigado pela oportunidade. Imagina, muito sucesso para você, viu? Muito obrigado. Tudo de bom. Felicidades, viu? Obrigado. Grande abraço. Tchau, pessoal. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.